O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Santo Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galileia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia e do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia, foi até Jesus, porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia. Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão, para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas, e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam aos seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente, para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caros irmãos, caríssimas irmãs, hoje este nosso texto de Marcos nos convida a meditar sobre alguns elementos bastante interessantes. A primeira coisa, nós vemos que esta multidão está sedenta de uma palavra. E não só de uma palavra, mas também de uma cura. Então nós percebemos então que as pessoas estão vindo de todos os lugares à procura de Jesus, com a intenção de ouvir ou de ser curado. Agora é interessante perceber que nesta agitação, nesta coisa que meio que doentia até, das pessoas até se jogarem em cima de Jesus para tocá-lo, o texto não nos indica que Jesus ficou irritado, incomodado. Mostra apenas que ele quis se afastar um pouco mais, mas não para sair de perto das pessoas, mas para ensiná-las. Então nós percebemos que, apesar de toda esta agitação, nós percebemos que Jesus se mostra paciente, atento e atencioso, porque nós vemos que muitas pessoas foram curadas. E nós percebemos também que Jesus não quer e não precisa do testemunho do demônio. Ele quer o nosso testemunho. Por isso que quando as pessoas endemoninhadas falam, Jesus manda calar. Porque o testemunho deles não faz crescer. Mas o testemunho nosso sim. Então, por isso que ele se afasta na barca, entra na barca e se afasta, para que ele possa falar àquela multidão toda, e que eles possam escutá-lo, e escutando, testemunhá-lo. E não só o testemunho porque eu fui curado, mas o testemunho de uma palavra coerente de minha boca, falando sobre este Jesus, que eu ouvi, que eu vi o testemunho que ele deu. Lembrando também que é importante lembrar que não é só da palavra que Jesus também, no texto de hoje, expressa, mas também com a cura. Então o testemunho se faz em dois pilares: o testemunho da palavra e o testemunho da cura. Porque se as pessoas vêm de longe para serem curadas,
elas têm fé, elas acreditam que Jesus tem este poder curador. E não só tem este poder curador, porque elas experienciam a cura. Então, elas percebem que aquele homem, que ainda elas estão tentando entender quem é, porque elas conhecem um homem chamado Jesus, que cura e que fala umas palavras de Deus. Elas não conseguem dar um passo seguinte para dizer que aquele que faz tudo isso é o Filho de Deus, é o nosso Salvador. Então nós vamos percebendo que elas terão que dar um passo a mais, assim como nós também. Através do nosso batismo, da nossa primeira Eucaristia e da nossa crisma. E aí, depois de sermos crismados, qual é o nosso testemunho de Cristo? Qual é a nossa ação concreta? Porque senão nós vamos parecer estas pessoas que foram lá em torno de Jesus. A gente conhece um homem chamado Jesus, que fez milagres e faz ainda. Não mais agora concreto no sentido, ele está aqui, mas quando a gente reza com fé, o milagre acontece. E o nosso testemunho? Ou vamos ficar como cada uma daquelas pessoas? Vamos embora porque atingimos o nosso objetivo. Ou era ouvir Jesus, ou era receber um milagre dele. Recebido isso, até logo. Tchau, tchau para vocês. Obrigado esse tal de Jesus que resolveu o meu problema. E ponto final. Se não damos um testemunho sério dele. Porque agora é o nosso tempo. Lembra? É o tempo do Espírito. E o Espírito habita em nós. Se ele habita em nós, quem tem que dar o testemunho somos cada um de nós.